Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Agora é a missão Copa do Brasil. É foco total no duelo contra o Ceará nesta quarta-feira. Equipe já viaja hoje. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Bom dia! Muito bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta desta terça-feira. O Galo na missão Copa do Brasil. Tem treinamento na manhã de hoje e às 4h em voo fretado, a delegação segue rumo à capital cearense, com chegada prevista às 7h15 da noite. Vai ficar lá no hotel Gran Marquise, na praia de Meireles. O técnico Barba Domingues, para esse jogo contra o Ceará, a partida de volta, o Galo venceu 2-1 em Belo Horizonte, pode, com um empate, garantir a classificação às oitavas de final da competição. Ele vai usar o que tem de melhor. Agora, com voltas importantes, como a do Lianco na defesa e do Alan Franco no meio campo, só que ele tem ausências prováveis, questões médicas, jogadores que no último domingo viraram dúvida para esse compromisso de amanhã. Os jogadores que são dúvidas: o zagueiro Juan, que ficou fora do jogo, né? Sentiu no aquecimento ali na região do peito do pé, então ele será reavaliado. O Bernard, um pisão muito forte, também se apresentou com muitas dores no local, podem ser baixas, a exemplo do meia Vitor Hugo, que não foi liberado ainda do departamento médico. O jogador não está confortável por enquanto, está se recuperando de um edema muscular e já ficou fora de 3 partidas. Com essas interrogações, dúvidas então na defesa e principalmente no meio-campo do Atlético para esse compromisso. Copa do Brasil é prioridade no Galo, que tem o Brasileirão também como uma competição importante nos últimos anos, sofreu até a última rodada praticamente para se livrar de rebaixamento esse ano. Brasileirão muito embolado, mas a Copa do Brasil tem a questão da grana, que é muito importante, e lógico, uma possibilidade de um mata-mata, mesmo não tendo dos principais elencos hoje do Brasil, você pode chegar mais adiante nesse campeonato. E o Brasileirão embolado, né? O Atlético fica ali entre as equipes que estão próximas da parte de cima da tabela, poderia ter sido o 8º colocado, se tivesse conseguido a vitória contra o Botafogo, e agora está muito próximo também da pontuação do 17º colocado, que está na zona do rebaixamento, que é o Grêmio. Então, um sinal de alerta ligado, tem que pontuar aí nessas 3 rodadas antes da parada para a Copa do Mundo. Os jogadores que são dúvidas no Atlético, vamos lá. O zagueiro Juan, que saiu do jogo, né? Era titular no aquecimento, sentiu uma região ali do peito do pé, ficou fora e é dúvida. E também o Bernard, que sofreu um pisão no pé, no segundo tempo foi substituído. Esses 2 atletas seguem tratamento e vai depender da avaliação desta terça-feira. Além do Vitor Hugo, meio-campista, que já vem fora aí com edema muscular, tá com prazo muito curto, deve ficar fora mais uma vez. Gustavo Scarpa, com uma entorse no joelho direito. São as interrogações aí nesse Galo para pegar o Ceará. Galo com baixas para esse jogo contra a equipe do Ceará, e tem que ter muito cuidado nessa reta final, né? O Galo tem vacilado demais no fechamento dos jogos, né, Vini? O Atlético venceu o Cruzeiro muito bem, depois disso esperava-se uma arrancada. Não aconteceu, o Atlético acabou sofrendo 2 empates de uma forma muito amarga por conta de falta de concentração na reta final das partidas. Esse jogo contra o Botafogo, o torcedor ainda está remoendo porque era uma vitória nas mãos. E na Copa não tem margem para erro, Hugo. O Atlético tem uma vantagem mínima, é importante, mas se você bobear, você vai pegar uma equipe inferior, que é o Ceará, mas se bobear tá fora. Se o Atlético repetir os mesmos vacilos, porque olha só, o Juventude do Uruguai é um time que para mim é bem inferior ao Ceará, por exemplo. E o Atlético passou um aperto, tomou um empate, aliás, contra todos os adversários na Copa Sul-Americana. E o que preocupa o torcedor é que, fora de casa, o Atlético tem jogado muito mal. Esse é o padrão do Atlético fora de casa nessa temporada, jogar mal. Então vai definir a vida na Copa do Brasil como visitante, e é um time que nos últimos 11 jogos ele sofreu gols, de forma consecutiva.
o Atlético precisa estar mais atento, mais concentrado. Tem mais time que o Ceará, mas só isso não basta, né? Tem que entrar muito ligado. Se ficar só no empate, tá bom, porque dessa vez o empate vale a classificação, é jogo de Copa. O que importa mesmo é estar presente nas oitavas de final. O Cláudio Rezende, o técnico Barba, que era um time forte para esse jogo na Copa do Brasil, hein? O Atlético que vinha colocando equipes alternativas, principalmente quando se trata de Copa Sul-Americana, o Barba Domingues foi muito claro ao dizer que esse jogo é fundamental. O Galo tem na Copa do Brasil uma possibilidade de ir avançando, além da questão econômica, porque paga muito bem por fases, né, a Copa do Brasil. Tem uma chance, né? Porque na Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, o Atlético conseguiu eliminar o Flamengo, que tem aí o maior elenco, o mais badalado da América do Sul. Então, em mata-mata, 2 jogos, você tem mais chances de conseguir algo importante, um título, do que no Brasileirão de pontos corridos. Então, o brasileiro é prioridade, até porque o Galo sofreu nos últimos anos e não quer sofrer de novo. E tem a Copa do Brasil com esse olhar muito importante também. Jogo fundamental esse de quarta-feira, por isso vai com o que tem de melhor o Atlético Galo de novo lá contra o Ceará. E sobre as possíveis saídas de atletas do Galo, Rezende? O Galo tem algumas situações que a gente vem trazendo na Itatiaia e aí muitas críticas, né? Vem recebendo não só o departamento de futebol, mas até o Barba Domingues, de jogadores que estão naquele chamado aviso prévio. O Júnior Alonso, por exemplo, já há um acordo, e a gente sabe dele, entre a diretoria do Atlético e o próprio atleta, os seus representantes, de que após a Copa do Mundo, ele vai disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, ele tem já uma possibilidade de jogar na MLS, lá no futebol norte-americano. E aí ele vai sair do Atlético, não vai permanecer para o segundo semestre. Tem a questão do Gustavo Scarpa, que nós trouxemos na semana passada, né? Há uma intenção de que ele esteja no mercado, por isso não vai completar o 13º jogo, que inviabilizaria uma transferência dele para outro clube brasileiro. O outro é o Igor Gomes, né? Contrato até o final do ano, não vem praticamente jogando, vem ficando com uma opção no banco, mas não entra. O Igor Gomes é outra nessa situação. O Dudu, a princípio não seria semelhante ao Gustavo Scarpa. O Dudu tá com 12 jogos. Se ele entrar em campo mais uma vez, no Brasileirão, ele também não poderá jogar por outra equipe, o que aconteceu com o Reinier. Ontem, o Reinier já fez o seu 13º jogo, quando entrou no finalzinho da partida contra o Botafogo. Igor Gomes, Alonso, Scarpa. O Atlético vai ter que fazer uma reformulação, né? Nessa janela do meio do ano, mas essa gestão do grupo tem que ser melhor, Hugo. Sim. Porque se você não vai contar com o jogador, se já não tem clima, não tem por que levar para o banco de reservas, porque quem está no banco está disponível para jogar. Igor Gomes tem sido peça recorrente no banco, mas não entra, então não precisa contar com ele. Dudu estava no banco contra o Botafogo, não foi utilizado, e fica essa questão, não foi utilizado porque poderia fazer o 13º jogo e não atuar mais por outro clube, está envolvido em uma negociação. O Scarpa, né, sofreu uma entorse, aí fica nessa situação também, será que vai ser negociado ou não? É difícil porque as opções do Barba vão diminuindo também. Ele tem responsabilidade nesses resultados ruins, mas ele olha para o banco e ele também não tem muito com quem contar. Então o Atlético precisa de ser mais assertivo, tanto nas saídas quanto chegadas de jogadores para essa janela do meio do ano, porque é nessa janela que o Atlético vai dar a resposta do que ele quer para a temporada. Vai pensar grande, vai almejar alguma coisa, alguma conquista, ou vai se contentar com o meio de tabela ou novamente brigar contra o rebaixamento? Eu acho que a primeira opção é o que todo mundo quer, né? Então precisa realmente fazer uma janela melhor. A terça-feira do Atlético será de treinamento pela manhã, seguido de viagem. À tarde, 4 horas, voo fretado rumo a Fortaleza. A delegação vai chegar por volta de 7h15 da noite. Hotel Gran Marquise. Normalmente os atletas ficam por lá quando tem jogos diante de Ceará ou Fortaleza. Leva vantagem mínima. Primeiro jogo 2-1 em Belo Horizonte. Qualquer empate deixa o Atlético classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. E aí o técnico Barba Domingues definindo as situações médicas. Quem ele vai poder utilizar no jogo contra o Ceará. Bernard com um pisão no pé. E o zagueiro Juan também com problema na região do pé.
ficou fora do jogo de ontem. São dúvidas para esse compromisso de quarta-feira no Nordeste brasileiro. E na Arena MRV, o Atlético estava conquistando 3 pontos, até 7 pontos merecidos, cara. O Atlético não jogou mal. É o combo. É o combo que faz o torcedor criticar, vaiar, cobrar ao final do jogo. Não foi o jogo contra o Botafogo especificamente. É claro que a falha incomoda. O gol que o Atlético tomou, né? Um gol de lateral que o Atlético tomou, numa bola que bate nas costas do zagueiro. Antes, o outro zagueiro erra o tempo da bola e o centroavante recebe a bola na pequena área aos 45 minutos do segundo tempo, sozinho. É claro que o torcedor fica pé da vida. É claro que o treinador fica pé da vida. Num jogo que eu repito, o Atlético não estava jogando mal. A gente sabe da dificuldade que é historicamente o Atlético enfrentar o Botafogo. E o Galo fazia um jogo sólido, até certo ponto, contra o Botafogo, construiu boas oportunidades, sobretudo no segundo tempo. Perdeu 2 gols assim feitos, um com o Coelho, outro com o próprio Vitor Hugo. Teve um cruzamento que a bola estava na cabeça do Cassierra e aí não tem culpa o Vitor Hugo, porque ele não viu e ele acaba chegando antes, cabeceando para fora. Então o Atlético construiu chance para fazer 2 ou 3 gols no time do Botafogo, que também poderia ter feito mais gols no Atlético, teve aquela bola na trave. Então foi um jogo muito equilibrado e que o Atlético sofreu gol por erro infantil, erros individuais dentro de campo, sendo que coletivamente a equipe funcionou melhor. Então, há sinais de melhora no Atlético. A minha preocupação em relação ao Galo é que quando o treinador precisa usar o elenco, aí ele está a pé. Ele está a pé, porque as peças que estão na suplência não estão entregando. E é muito perigoso, porque o Atlético ele está tendo que contar com funcionário em aviso prévio, sabe? É mais ou menos isso. E aí o cara já tá meio que... Não vai trabalhar do mesmo jeito, né, Edu? Ele não vai... Semana que vem eu não tô nem aí mais, né? Exatamente. Alguns atletas... E isso é muito prejudicial. Eu já tô começando a ver um movimento de crítica em cima do treinador. Gente, vamos lá, gente. Agora vai ser o Barba? Foi o Sampaoli? Foi o Cuca? Foi o Milito? Aliás, na época do Milito tem uns 7 ou 8 que estão aí ainda. Aí depois veio uma reformulação, veio o Cuca. A turma não entregou. Saiu o Cuca, veio o Sampaoli. A turma não entregou, saiu o Sampaoli, vem o Barba. E vocês estão de novo apontando a arma pro treinador do Atlético. Ai, mas mexeu mal. O Atlético chamou o Botafogo. Não chamou o Botafogo coisa nenhuma e não mexeu mal, ele mexeu com o que ele tinha. Ah, mas era jogo pro Dudu. Até hoje, maio de 2026, vocês me falando em Dudu. Dudu para resolver jogo no Atlético. Dudu para mudar a história de jogo no Atlético, com todo o respeito que eu devo ao Dudu, foi um grande jogador, um dos maiores da história do Palmeiras. Mas tem 2 anos e meio que ele não joga mais no nível que se espera de Dudu. Você usou o tempo verbal correto aí, né? Foi um grande jogador. Foi, né? Assim como o Scarpa. Foi um grande jogador. O Scarpa jogador. foi um grande jogador e que teve ausente ontem. E aí eu fiz uma crítica ontem e usei o Coelho como exemplo e muita gente entendeu mal. E aí a culpa do comunicador também, porque talvez eu não tenha me feito entender. Mas não foi uma crítica direta ao Coelho, quando eu disse que o Coelho não tem tamanho ou futebol para ser protagonista no Atlético. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, até para o Cláudio também. As grandes temporadas recentes do Atlético, vocês concordam comigo que foram 21, a melhor, 22 e 23? Sim. O Coelho seria titular em alguma dessas temporadas? Não. Mas não seria um ótimo reserva? Com certeza. Então o Atlético não pode ter no Coelho a aposta de protagonista. O Coelho, ele deveria ser um ótimo coadjuvante no Atlético. Ele não seria. Ajudar a mexer num jogo, né? Mudar um jogo. Claro. Dar uma alternativa ofensiva. Cara, as alterações que o Barba fez ontem, com 25 minutos, ele tira um jogador de beirada de campo, entra o Coelho. É uma baita alteração, é uma ótima peça de banco. O Alan Minda ainda é cedo pra gente falar, jovem, agora que ele tá tendo sequência. Mas o Alan Minda não aguenta 90 minutos. Ele tá vindo de lesão também, ele voltou lesionado da data FIFA. Ele precisa de um tempo, o Cassierra, esse sim. Esse tá mostrando futebol para ser titular do Atlético. O Bernard, muito esforço, não se omite, não fez um jogo ruim. Mas quando ele tira esses jogadores, o que ele tem pro ataque? Ele tem pro ataque o Reinier, que entrou e praticamente não pegou na bola. E ele colocou o Alexander, que eu não acho que entrou de todo mal, mas também tá muito longe de ser o Alexander que se esperava dele. E qual foi o outro que ele colocou, Cláudio? Foi um meio-campista também. Pérez. Não, Pérez começou o jogo. Ah, desculpa, Pérez, é verdade. Cissé entrou. Cissé, exatamente, Cissé. Voltou de lesão. Pensei num menino e falei no outro. Aí, mas poderia ter colocado o Dudu. Não poderia ter colocado o Dudu. Não poderia. Se eu fosse o Barba, eu não mexeria com o Dudu também. Aliás, eu nem levaria o Dudu pro jogo.
Foi o seguinte, ó. Bernard saiu, entrou Alexander, 4 do segundo tempo. O Roman saiu, entrou Vitor Hugo. Minda saiu, entrou Cissé, mais ou menos 22, 23 minutos. E o Coelho saiu para entrar o Reinier já com 42 para 43 do segundo tempo. Eu infelizmente, eu esqueci meu celular no carro. Eu tô velho a esse ponto já de largar o telefone dentro do carro. Mas ô Cirilo... Vou largar a chave dentro do carro. Não, a chave eu trouxe. Mas assim, o Coelho, então, eu acho o Coelho bom jogador, mas um bom coadjuvante. Como o Atlético já teve coadjuvantes excelentes nesses anos, de 21, 22 e 23. Então há um problema no elenco, que quando o treinador olha para o banco, quem pode mudar um jogo não está fazendo por onde. E aí o clube está certo, na janela do meio do ano, renovar, mudar. O Atlético precisa entregar mais qualidade do meio para frente para o seu treinador, porque é jogador bom que ganha jogo. Sistema defensivo, você monta bons sistemas defensivos com jogadores medianos. Eu sempre trago esse exemplo. O Atlético foi a melhor defesa do campeonato com Lemos e Gemerson, porque tinha todo um setor bem protegido, com laterais que subiam menos, com volantes que protegiam melhor a zaga, com atacantes que marcavam a saída de bola do adversário. Hoje o Atlético não tem isso. O Atlético não consegue, não tem peças que protejam o seu sistema defensivo, por isso ele é vulnerável. Agora, do meio para frente, em 23 era Paulinho, Hulk. Em 21 tinha Nacho, Zarate, Diego Costa, Sacha, Hulk. Jogador grande. Savarino. Olha o tanto de peça que o Atlético tinha. Saía Nacho e entrava Zarate. Eu não tô nem falando que tem que ter o 2021. Mas você pode ter um 2023. Você pode ter um 2022. O que não pode é o coadjuvante ser a aposta de ser o protagonista. Porque aí você vai brigar nessa parte da tabela que você tá brigando mesmo, sabe? Então fica o alerta pro Atlético. Que o Atlético precisa, na janela agora para a Copa do Mundo, qualificar o seu ataque. O ataque do Atlético precisa ser qualificado. Pegar quem é protagonista hoje, transformar em coadjuvante e trazer protagonistas. Custa dinheiro? Custa. Mas custa criatividade também. Saber fazer uma boa leitura do mercado. E o Atlético tem lá um departamento todo preparado para isso. Então fica esse alerta. Há bons indícios, mas quando o treinador precisa usar o elenco, aí cai muito de produção de rendimento. Fala aí, massa. Fechando mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Muito obrigado mesmo. Você que assistiu até aqui, curtiu aí as notícias aí, as informações. Deixa o like antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal, tá? Não esquece não. Valeu mesmo. E você que tá chegando e não se inscreveu ainda, tá? Não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu deixo o convite aqui pra você estar se inscrevendo no canal, tá? Fique à vontade aí que esse canal ele foi criado para atender vocês, torcedores do Galo. Então, não esquece não de deixar o like, se curtiu o canal, se curtiu as notícias. Todo dia tem notícia, então deixa o like aí pra gente aí, essa força aí. E também ativa o sininho de notificação, que assim, né, você ficando aí com a gente aí no canal, você vai ser notificado toda vez que sair uma notícia atualizada do Galo. Então, não esquece não de ativar o sininho de notificação também, tá bom? E fique à vontade para estar deixando a opinião de vocês aí em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal que tá bem aí. Fique à vontade. A participação de vocês, além de ajudar, tá? A gente aqui, a gente também tá sempre olhando aí os comentários de vocês, tá bom? Então fique à vontade, que esse canal aqui, ele foi criado para toda a massa atleticana e quem puder compartilhar o vídeo com os amigos que também curte o Galo, isso também ajuda o canal demais, aí só aumenta cada vez mais a massa aqui no canal, e isso ajuda muito, a gente agradece demais. E mais uma vez eu digo que esse canal aqui só traz notícia do Atlético Mineiro, tá? Então você tá no lugar certo, não se engane sobre isso. Fizemos ele só para isso, pro Galão da Massa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência de vocês estarem aqui nesse canal, e esperamos que você fique nesse canal aqui com a gente, se inscrevendo, tá bom? Só não esquece de ativar o sininho de notificação e verificar a inscrição antes de sair, tá bom? Senão você vai ficar fora do canal e é isso que a gente não quer, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, forte abraço e até a próxima, massa. Valeu!